Salve rapaziada, Nick Pereira aqui. O presidente Lula vetou a desoneração da folha de pagamento e eu tô vendo que muita gente, quase ninguém, tá entendendo o que isso quer dizer e por que isso é tão prejudicial. Eu também não entendi a princípio, por isso que eu fui atrás de entender o que é. E como eu não sou economista, eu vou explicar para você aqui da maneira mais burra possível. Eu vou separar isso aqui em 3 pontos principais para fazer sentido lá no final, a desoneração. Primeiro a gente tem que entender o que é o Estado. O Estado é como se fosse um parasita ineficiente. Como alguém que trabalhou dentro do Estado, eu tenho prioridade para falar. Tudo que o Estado promete para você são coisas que ele não consegue gerar. Pelo menos não com eficiência. Segurança, saúde, educação, todos esses artifícios que o Estado deveria gerar com eficiência acabam sendo contratados pelo particular, porque o público não é eficiente. Só que mesmo isso sendo ineficiente, o Estado faz questão de prometer para você para ganhar votos e para isso, para conseguir fazer essa máquina rodar, ele precisa de impostos. Já que o Estado não gera nada, ele precisa sugar de alguém, por isso que ele é um parasita. Então o brasileiro é um dos países que mais paga imposto no mundo. A gente paga imposto praticamente para respirar. Eu vou dar um exemplo aqui de você querer construir uma casa. Você comprou o terreno, você vai pagar imposto sobre esse terreno. Vamos supor que esse terreno está parado ali. Você vai pagar o IPTU do terreno estar parado. Você começa a construir. Você vai comprar o material de construção. Você vai pagar imposto para comprar o tijolo, vai pagar imposto para comprar o cimento, etc. Você vai pagar imposto para contratar o pedreiro, porque ele vai ter que declarar lá, porque ele é autônomo. Depois da casa construída, você vai pagar imposto para a casa se manter lá. O IPTU se mantém. Se você decidir vender essa casa, você vai pagar imposto também. Vamos supor que você vendeu a casa por R$1 milhão. Você vai ter somente uns 700 mil, 300 mil vai para o Estado, porque sim. Ou seja, o Estado vem sugando de tudo o que ele pode para ele poder manter as mordomias dele ou, entre aspas, né, para ele gerar saúde, educação, segurança, que a gente sabe que não funciona bem aqui no Brasil. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Como o Estado é muito ineficiente, muito burro, ele faz as coisas de maneira moda caralho. Então vamos supor que para pintar uma rua, se você, pessoa física, vai pintar uma rua aqui no seu condomínio, você vai pagar do seu dinheiro, ou você é o síndico daquele condomínio, você vai procurar contribuição das pessoas, você tem que prestar notas da onde está vindo aquele material. Então você vai falar, ó, eu fiz vários orçamentos aqui pela cidade. Eu achei a tinta mais barata até a mais cara, de menos qualidade até a mais em conta, a maior custo-benefício eu acho que é essa. As pessoas daquele condomínio que estão contribuindo, elas vão avaliar e aquilo vai ser votado. Isso seria democracia. Pessoas que estão contribuindo para tal coisa, avaliarem se aquela coisa é eficiente e serve no bolso delas e concordar com aquilo ou não. Só que o Estado não faz nada disso. Para você negociar com o Estado, você pode jogar o preço lá na casa do caralho que o Estado vem e paga. Então, se uma pessoa física pagaria R$20 em uma tinta, o Estado vem e paga R$200, porque sim. É por isso que em empresas, lobbies, né, que a gente fala, faz muita questão de manter esse contato com o Estado. Porque qualquer coisa que aqueles caras vendem para o Estado, seja uma impressora para ele colocar na prefeitura, seja um trator para ele passar pela cidade, seja um caminhão de lixo, tudo isso vai sair muito mais caro do que sairia para uma pessoa física. Então, esse empresário que negocia com o Estado, ele vai ganhar mais porque o Estado é ineficiente. Ele não gasta o dinheiro que ele suga de todo mundo com eficiência. Ele gasta a moda caralho. E aí eu pergunto para você aqui, ó. Quando você tá na sua casa gastando a torta e a direita e você tá vendo que tá acabando o seu dinheiro, você tá gastando mais do que você tá recebendo, você tem duas opções. Você passa o seu cartão de crédito e se endivida mais ainda, ou você corta os gastos, né, até chegar em um platô ali e igualar os gastos com os ganhos, e aí depois você vê o que faz. Ou você vê uma maneira de aumentar a renda para conseguir suprir esses gastos. Como o Estado não consegue gerar nada, ele não consegue aumentar a renda, e esse governo atual não está disposto a cortar gastos, pelo contrário, ele quer aumentar os gastos, então ele quer um aviãozinho ali com suíte, ele coloca mais ministérios, Ministério do Racismo. O que é o Ministério do Racismo? O que faz o Ministério do Racismo? Fala pra mim. Então ele vai aumentando gastos, vai dando emprego pra um monte de gente, ganha 30 mil aqui e tem verba pra fazer não sei o que, pra ficar passeando por ali em nome do racismo, e aí vai. Aí você vê, ele é incapaz da primeira opção, que é
gerar mais dinheiro. Ele é incapaz disso. Ele não tá afim de cortar gastos. Na verdade, ele quer aumentar gastos. Então sobra o quê? Para o Estado aumentar taxações. E é por isso que já nesse primeiro ano de governo, a gente já vê taxação em compras importadas. Então, Shein e AliExpress, tudo tem taxação de 92%. Você compra um negócio e paga o dobro, porque o governo tá gastando muito e ele quer que você pague os gastos dele. Só que aí tem um negócio que se chama curva de Laffer. O que seria a curva de Laffer? Quanto mais imposto o Estado cobra, menos dinheiro ele arrecada. De novo, quanto mais imposto o Estado cobra, ele começa a aumentar a taxa daqui, taxa de lá, esperando receber mais contribuição. Só que quanto mais taxas ele coloca, menos dinheiro ele recebe. Por quê? Porque você está comprando aqui um negocinho na Shein a R$100. Aí, de repente, o negócio de R$100 foi para 200, ou seja, você não vai comprar, você não é rico. A intenção inicial de você estar comprando ali era para economizar. Se fosse para pagar R$200, você iria no shopping da sua cidade. E aí você, ao contrário do Estado, você começa a cortar os seus gastos. Então, coisas que já estavam sendo contribuídas com os impostos padrões que tinham ali, passaram a ter arrecadação zero. Aí você pega pessoas milionárias, elas estão saindo do país também, para países mais seguros para o dinheiro delas, já que esse governo tem essa política de querer taxar as pessoas ricas. E aí o Estado está aumentando as taxações e não está conseguindo arrecadar mais, está diminuindo a arrecadação, porque as pessoas estão começando a gastar menos, porque ninguém é rico. E o Estado acha que todo mundo é rico, que tem que bancar ele. E aí ele vai em todos os setores possíveis que ele puder para arrancar dinheiro das pessoas que estão gerando alguma coisa. E aí a gente chega agora na desoneração da folha de pagamento. Há alguns anos atrás foi feito um acordo com empresários de 17 setores. Call center, empresas que contratam muitos empregados de uma vez. O dono daquele negócio, ele teria que pagar 20% de imposto em cima de cada funcionário. Ou seja, se 100 pessoas ele contratou, ele pagaria 20% de imposto em cima de cada cabeça. Fora outros impostos, tá? Eu tô falando aqui só do imposto da Previdência. E aí os empresários falam, porra, aí fica muito difícil de contratar as pessoas, porque fora esses 20% aqui da Previdência, ainda tem os outros impostos também. E aí, como que eu vou contratar esse monte de funcionário que eu preciso? Como que eu vou dar um salário razoável? Vou pagar vale transporte, vale alimentação, vou dar um auxílio creche, etc. Sendo que eu vou ter que pagar esse monte de imposto por cabeça. Aí lá atrás foi feito um acordo. Então, ó, vamos fazer assim, ao invés de pagar esses 20% de imposto por cabeça, você me paga entre 1% e 4,5% do seu faturamento total. Vamos colocar em um exemplo prático aqui. Vamos supor que o empresário ele faturou R$1 milhão no mês. R$500 mil ele pagou entre os funcionários ali. Vamos supor que foi para 500 funcionários. Ele pagou R$1.000 para cada funcionário. Se você colocar esse imposto de 20% por cabeça, aumentaria em R$100 mil ali. Ele teria que tirar mais R$100 mil do lucro dele de imposto, ok? Então, de lucro aí, entre aspas, tá? Tem outros encargos ali. Entre aspas, ele lucrou 400 mil. Considerando que ele pagaria 1% sobre o valor bruto total que ele faturou, ele pagaria R$10 mil de imposto, ou seja, o lucro dele, entre aspas, né, de novo, tem outros encargos, ficou ali entre 490 mil. Já deu uma respirada ali porque tem outros impostos ali para serem pagos ainda. E agora, com esse veto da desoneração da folha de pagamento, o presidente vai querer esses 20% de volta. Agora você imagina empresas que se consolidaram nesse tempo, que elas já têm sei lá quantos funcionários, em que ela paga nesse esquema do faturamento total, né, do faturamento bruto total. Aí, de repente, o presidente vem e fala, não, agora cancela isso, eu quero 20% de cada cabeça que você tem aí. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o pessoal da Shein, com o pessoal da AliExpress. Ao invés do empresário pagar 20% por cabeça, ele vai mandar um monte de cabeça embora para manter enxugado naquilo que ele já tinha, tá ligado? Ele não vai conseguir pagar 20%. A previsão é que cerca de mais de 1 milhão de empregos sejam acabados por aí. Então, resumindo, de novo aqui, recapitulando. O Estado é um parasita ineficiente. Ele quer imposto de tudo que é canto, achando que todo mundo é rico. Ele vai e começa a taxar as coisas, as pessoas começam a deixar de consumir aquelas coisas porque ela não tem o dinheiro para pagar toda aquela taxa, porque a gente já paga para respirar aqui no Brasil. Aí ele vai em todos os setores que ele pode.
e aonde ele já tinha um acordo diminuindo ali, dando um afago ali para o bolso do empreendedor, ele está tirando esse acordo do nada, sem o Congresso aceitar, sem nada. Ele só foi lá e vetou. E a estimativa é que as pessoas percam o emprego ao invés de arrecadar o que o Estado acha que vai arrecadar, porque ele é ineficiente, ele é incapaz de gerar qualquer coisa, ele não tem noção de como as coisas funcionam. Espero que eu tenha sido claro. Deixa aqui nos comentários se você entendeu, se inscreve, deixa o like e tamo junto.